Olá, 800. Bom dia. Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Espero que todos continuem bem. As coisas estão caminhando, graças a Deus, né? Que a sua família também, seu pai, sua mãe, seu responsável, cada familiar seu possa estar bem, caminhando e daqui a pouco. Eu já disse isso algumas vezes e eu tenho esperança, e você também deve ter, e eu acredito que tenha. Nós estaremos aí voltando à normalidade. Aos poucos as coisas já estão se acertando e breve estaremos aí com as nossas aulas presenciais e voltando à nossa vida, digamos assim, normal, podendo ir e vir de forma bem tranquila. Mas enquanto isso não acontece, preciso continuar tendo cuidado, é preciso continuar, né, fazendo as aulas aí online, os exercícios, caminhando, porque isso também é importante. Nós vamos continuar aí baseado em cidadania. Foi a nossa primeira aula sobre cidadania na última semana do mês de maio, que nós falamos sobre cidadania, demos o conceito, depois nós falamos sobre cidadania, você ser um cidadão. Depois nós falamos sobre quando começa a cidadania e hoje nós vamos trabalhar cidadania fazendo ou realizando o melhor. Esse é um tema que a gente poderia falar sobre ele muito e muito tempo, porque é importante nós termos essa consciência, aprendermos a ser cidadão. Importante saber que nós temos uma cidadania. E eu, dando a definição de cidadania, eu vou repetir para você aqui, até para a gente voltar e fazer uma recapitulação. E o conceito de cidadania é qualidade ou condição de cidadão, condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais. Então, como cidadão, tendo seus direitos e deveres dentro do país, dentro da sociedade onde você mora, onde nós moramos, nós temos esses direitos. Nossos direitos civis preservados, nossos direitos políticos preservados e nossos direitos sociais, é o que diz a definição de cidadania. Você é um cidadão. Então nós demos o conceito, falamos um pouco sobre o que implica ser cidadão, você dentro de uma sociedade. Falamos sobre igualdade dentro da sociedade, sobre os limites impostos pela sociedade, a realidade em que nós vivemos. Depois nós caminhamos mais um pouco, falamos sobre quando começa, falamos sobre a Constituição, que a Constituição fala sobre nós cidadãos, enquanto cidadãos, falamos sobre o respeito que devemos ter, enfim, tudo dentro de uma sociedade a qual nós pertencemos e que precisamos buscar viver de forma harmoniosa dentro dessa sociedade, mas até para vivermos de forma harmoniosa precisamos conhecer os nossos direitos, nossos deveres e saber que a nossa cidadania nos garante, né, coisas muito legais. É importante saber isso, até para compartilhar com aqueles que ainda não têm essa consciência e quando precisarmos, caso precisarmos usar a lei, né, que nos favorece como cidadãos a poder conversar, dialogar, para que nós saibamos que, como cidadão, nós temos, né, a prerrogativa, e que é o direito de nos manifestarmos, de falarmos, de ter direito a uma série de coisas que, às vezes, por falta de conhecimento, digamos assim, ou por não saber explicar direito, a gente acaba deixando passar batido. Então é preciso, né, nos informarmos, você é preciso ler. Creio que você leu, você está no colégio, você é inteligente, você tem várias matérias que tratam, que provavelmente esclarece você sobre algumas coisas, você pergunta, e é importante perguntar para que você fique bem informado. E hoje, como eu disse,
Vamos falar sobre fazendo o melhor. Então, como cidadão, tendo a sua cidadania, morando dentro de um bairro, uma cidade, tendo vizinhos, convivendo em outros lugares como colégios, shoppings, cinemas, enfim, aonde você estiver, como conviver para que as coisas sejam boas. E é interessante, por quê? Porque geralmente, e é uma força de expressão geralmente, nós nos descuidamos em alguns momentos. Pode acontecer? Pode. A gente é meio que descuidado. A gente involuntariamente, nós acabamos por ter um comportamento que, diferentemente de outras ocasiões, dependendo do lugar em que nós estejamos, na companhia de quem estivermos, pode ser que aconteça a extrapolação daquilo que nós teríamos que fazer, digamos assim. E não é bom. Quando a gente extrapola quando nós tomamos algumas atitudes, melhor dizendo, que extrapolam o conceito das boas maneiras, do bom comportamento, a gente também perde o direito a reivindicar alguma coisa. Ou seja, o mesmo direito que nós temos de nos manifestarmos, porque somos cidadão e cidadã, e os direitos, como nós falamos da definição lá, civis, políticos e sociais, a gente acaba ficando limitado, não se perde esses direitos, nunca. Mas dependendo do grau de situação que podemos nos envolver, a gente acaba naquele momento extrapolando, e quando a gente extrapola, a gente acaba no momento ficando limitado, porque a gente não pode esquecer que nossos direitos acabam quando começam dos outros, ou seja, todos têm os mesmos direitos, como cidadão. Todos têm os mesmos deveres. E dentro daquilo que nós já conversamos sobre cidadania, se você tem os seus direitos civis, políticos e sociais, o outro também tem. E aí a pergunta é: como lidar na sociedade dentro desse contexto? É um grande desafio. Não era para ser. Seria uma coisa normal nós convivermos de forma muito tranquila. Mas, como seres humanos e que cometemos algumas falhas e às vezes alguns excessos, então pode acontecer. Por isso, o tema hoje do nosso bate-papo é fazendo o melhor, realizando o melhor. Você busca realizar o melhor? Ou como os outros dizem, é meia boca, pela metade, 10 ou 30%, 10 não, 10 é muito pouco, ou 60%, ou 80%. E quando eu faço a pergunta se você está fazendo, realizando melhor, não é uma cobrança à perfeição, porque eu já falei isso para você algumas vezes, ninguém é perfeito. Ninguém é. Nem eu, nem você, nem ninguém. Não existe ser humano perfeito, e todos nós estamos suscetíveis, estamos sujeitos a errarmos, porque é assim que funciona. O que eu estou querendo hoje chamar sua atenção não é falar que você precisa ser perfeito. Isso não tem como, infelizmente. O que eu estou querendo dizer é o esforço para fazer o melhor. Vamos trazer para o nosso dia a dia: colégio, aluno, aluno, colégio. Você e as suas responsabilidades. Você tem responsabilidades, fato. Provavelmente na sua casa, os seus pais passam para vocês algumas responsabilidades, certo? Lavar quintal, varrer, se tiver algum bicho, geralmente cachorro, né, limpar, lavar, enfim, arrumar o seu quarto, dobrar sua roupa de cama, as situações todas.
naturalmente, né, lavar louça. Então, alguns compromissos eu acredito que todos vocês têm dentro de casa. Mas um compromisso que todos vocês, independentes, têm, e isso eu vou acertar, é estudar. Certo? Sim. Estudar. Esse é um compromisso que todos vocês têm. Tanto que vocês estão estudando. Como realizar esse compromisso de maneira legal? Percebeu? A importância da cidadania e o subtítulo aqui, o tema de Fazendo Melhor? Porque está incluído tudo que você vai fazer, tudo que eu vou fazer, tudo que o cidadão pretende fazer, é preciso ter muito cuidado, muito capricho para buscarmos fazer o melhor, mesmo que não consigamos os 100%, mas é preciso nos esforçarmos para conseguir realizar 100%. Isso se chama excelência, buscar a excelência, fazer com propriedade, se esforçar para dar o máximo. E quando a gente pensa algumas situações, por exemplo, ficar em dependência. Por que se fica em dependência? Alguns alunos chegam a sinalizar e falam assim, eu não consigo aprender, e eu sempre falo que não é que não consegue. Alguns até, sem perceber uma palavra que sai, uma frase que sai uma palavra muito ruim, que eu sempre chamo a atenção para não usar essa palavra. Mas eu sou burro, eu sou burra mesmo. Não é. A questão não é essa. Claro que de tantas matérias que se tem, pode ser que uma matéria ou outra é um maior desafio para aprender, sim. E eu não vejo problema nenhum nisso, né? Mas a ideia de não conseguir aprender não é isso. Um exemplo básico, música. Você passa num lugar e toda vez que você passa, está tocando aquela determinada música. Chega um momento que você vai estar cantando aquela música, naturalmente, ou vai estar assobiando, a letra dela vai estar na sua mente. Porque sem perceber, a sua mente absorveu aquilo ali. Porque você passa, está tocando. Você passa, está tocando. Passa, está tocando. Chega um momento que seu cérebro fala, e você vai repetir. Você vê assim, eu estou cantando isso. Percebeu? Por que eu estou citando esse exemplo de uma música? Porque a música é algo que faz parte da vida do ser humano. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo muito melhor. A sua mente, ela tem a capacidade de memorizar, de gravar até coisas que você não para prestar atenção. Você só ouve, passa, ouve, passa, ouve, passa, ouve. Se a sua mente é capaz de fazer isso, naturalmente ela é capaz, com seu esforço, você querendo, de aprender todas as matérias. Concorda comigo? E isso é buscar fazer o melhor. Quando você se esforça até naquelas matérias que você vê que tem um pouquinho, assim, 1% a mais de dificuldade de aprender, mas não pode se deixar para lá. Porque eu não consigo aprender mesmo, e aí vai deixando. Não, é o desafio de fazer o melhor, de realizar o melhor, de buscar aprender aquilo ali. E você consegue? Sim. Eu acho que o nosso maior desafio de vocês hoje, é se perceber capaz. Se perceber capaz. E é preciso que você se perceba capaz. Que você coloque na sua cabeça que você tem totais condições, né, de realizar o melhor, de fazer o melhor. Porque fazer mais ou menos, tipo, eu vou fazer porque eu sou obrigado. Se tivesse outro jeito, eu não faria. Quando
tomamos essa decisão, quando alguém toma essa decisão, se você tomar essa decisão, isso não vai acontecer só com algumas coisas, sua mente vai relaxar para as outras também. Ah, faz como tanto fez. Não, não pode ser assim. Ah, você faria isso com alguma coisa que você gostaria de ter? Uma roupa, por exemplo, para comprar, você diria assim, tanto faz se comprar ou não comprar. Duvido. E quando você vai comprar? Você quer qual? A mais ou menos, a boa ou a melhor? Ninguém quer escolher a mais ou menos. Nem você, nem eu. A gente quer, além das coisas que nos agradam, a gente quer o quê? Melhor. Isso é natural. Uma escolha natural. Então, quando tudo que a gente pensa em realizar, é preciso pensar que tem que ter o esforço de fazer o melhor. E isso é um desafio. Isso é um desafio. Viver como cidadão dentro de uma sociedade é um desafio. Vamos parar aqui para pensar um pouquinho. Você convive com quantas pessoas? Um monte, inúmeras. Vamos lembrar aqui, você tem uma família, graças a Deus por isso. Você lá tem contato, tem diálogo, tem relacionamento com a sua família. Você tem amigos, colegas, conhecidos na internet. Você conversa com eles. No colégio você tem mais um pouco. Mas vamos tirar um pouco esses que não têm muito contato com você. Quando você vai na praia, você vai no shopping, você sai para ir no mercado, você vai passear, você convive com outras pessoas. Quando eu digo conviver, se encontra com elas durante um tempo, fica próximo, no mesmo espaço que elas. Na praia você está no mesmo espaço que o outro. No mesmo espaço que eu digo, né, naturalmente naquela área ali da praia. Você vai no mercado, você está em contato com o outro. Quando você talvez pegue um ônibus, você está em contato com o outro. Vai no cinema, contato com o outro. Vai no shopping, contato com o outro. O que estou querendo dizer com isso? É que você, como cidadão, dentro de uma sociedade, você se relaciona com vários tipos de pessoas durante a semana. Normal. Depois que passar, né, e já está passando, como eu disse, a situação, isso vai voltar a acontecer. E possa ser que alguns comportamentos de algumas pessoas não agrade. A gente ouve coisas, às vezes, que a gente não gosta. A gente vê ações de outros que a gente também não gosta, certo? Mas a gente também pode estar fazendo algumas coisas que o outro também que está nos vendo não vai gostar. Sim, é. Então, como agir? Buscando fazer o melhor. A gente não pensa em prevenção, mas quando a gente pensa em fazer o melhor, é prevenir. O que é prevenir nesse caso? Eu explico. Quando você vai sair de casa, você não pode sair de qualquer jeito. Pensa na sua produção quando você sai, meninos e meninas. Claro que as meninas são, né, no geral, são todas, são mais vaidosas do que os meninos. Tem meninos muito vaidosos também. Mas você geralmente não sai de qualquer jeito para ir no colégio, para ir no shopping. Levanta, toma seu banho, passa, a roupa já está passada, então passa. Escova dente, penteia o cabelo, todo esse processo que é normal. As meninas usam batom, enfim, tudo normal. Quando vai a shopping do mesmo jeito, a produção até fica um pouco melhor, porque aí não tem o uniforme do colégio, pode escolher roupas variadas, escolher uma delas. Você não se prepara? Sim, bacana isso. Você tem que ir no shopping semana que vem, mas hoje você já começa a pensar na semana que vem. Isso é um preparo. Como nós nos preparamos, como você se prepara, tudo, mas você também precisa se preparar emocionalmente falando. A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar nos lugares, porque são pessoas diferentes, pensamentos diferentes, atitudes diferentes,
comportamentos diferentes. E parece que não é tão importante, mas é extremamente importante quando saímos para um lugar desse, seja lá que lugar for, a gente pensar, eu quero sair bem, estar lá bem e voltar bem. E pensar que nesses lugares a gente pode ver coisas que não vai nos agradar. Mas tomar cuidado para que não nos envolvamos nessas situações do outro. Porque eu costumo dizer assim, cada um dá o que tem. Eu não posso cobrar do outro um comportamento que ele não tem. Não porque não foi ensinado, porque ele não quer ter. Porque ele acha que aquele comportamento dele é o normal. Sim. Então eu não posso colocar na cabeça do outro, principalmente aqueles que eu não conheço, como quem a gente conhece ainda até pode. Pô, fulano, não foi legal isso, total, a gente está em um lugar público, a gente precisa se comportar, tal. Mas e com quem a gente não conhece? Complicado. Então não é o outro, sou eu. Por isso, meu comportamento deve ser o melhor. E eu fico, eu não sei se já aconteceu com você, mas de estar em algum lugar e ver alguma coisa acontecendo e a gente ficar com vergonha por aquilo que o outro faz ou fala, ou age de alguma maneira. Quando isso acontece, eu olho e eu fico com vergonha. E tem um detalhe, quando nós buscamos fazer o melhor, a gente influencia também pessoas que estão ao nosso redor. Existem pessoas em lugares públicos que eles faltam um pouco, quando é assim, lugar de lanchar, que tem mesa, eles faltam um pouco subir na mesa para chamar a atenção. Eles fazem de tudo, gritam, falam alto, e porque tem gente que tem essa necessidade de chamar a atenção, só que estão chamando a atenção pela pior maneira possível, pelo lado negativo da coisa. Ninguém gosta de estar em algum lugar, sentado, batendo um papo, lanchando, enfim, e ter pessoas ao lado atrapalhando. Então, é fazer o melhor. Só que para isso, como eu disse, é preciso assim, não, eu vou a tal lugar, mas eu sou eu. Eu preciso buscar, e eu não estou dizendo que quando buscar fazer o melhor, não é brincar, não é conversar, não é rir, não é isso. Como é bom rir, como é bom brincar, mas entender que até nesses momentos eu estou limitado porque existem outras pessoas. Isso é fazer o melhor. Porque quando eu consigo entender que os meus direitos como cidadão são os mesmos direitos do outro, eu consigo manter o equilíbrio e dar o meu melhor. E nos relacionamentos, e eu estou falando de pessoas agora que a gente não conhece, mas pensamos aqui no nosso relacionamento. Você com outro conhecido, com amigo, com pai, com irmão, no colégio, enfim, com seus familiares, pensa como é a sua atitude no meio ambiente onde você vive, como eu disse, dos seus familiares, seus amigos, seus colegas mais chegados. Como acontece isso? Porque se a gente não tiver cuidado, a gente extrapola. Porque a gente acaba pensando, ou melhor, a gente acaba deixando de pensar no outro. E a gente quer sempre prevalecer e não percebemos que nós estamos fazendo um papel não muito legal. Porque e às vezes a gente pensa assim, não, eu tenho que fazer mesmo, pronto, o outro que... Assim, não é assim. Porque aí você não está fazendo melhor. Você está sendo descuidado no seu relacionamento. Vamos voltar aqui em casa. Suponhamos, pensemos aqui que a sua responsabilidade em casa é deixar o seu quarto arrumado, varrido, suas roupas de cama dobradas, seu guarda-roupa organizado e lavar quintal. Varrer, lavar, essas coisas assim. Pensemos aqui, de repente você mora em prédio, apartamento e tal, mas o quarto não tem quintal, mas tem um quarto, tem a sala, tem banheiro, tem cozinha. Pensemos que você tem um quintal, tem que arrumar.
Ah, eu vou fazer aqui de qualquer jeito. Deixa eu tirar aqui. Mas é assim, você não está dando o seu melhor. Quando nós precisamos realizar algumas coisas assim que a gente não faz, alguém vai fazer pra gente. São dois trabalhos. Você faz, não faz bem feito, alguém vem e refaz. Imagina sua mãe, alguém aí que cozinha para você comer, porque não sei se você cozinha, já aprendeu, não sei, mas provavelmente você não deve cozinhar, enfim. E alguém fala assim, hoje eu vou fazer o arroz mais ou menos. Tô afim, não vou fazer com qualidade. E aí deixa o arroz um pouco duro. Você vai gostar? Não. Hoje eu não vou botar sal no arroz, não. Deixa o arroz sem sal. Você vai gostar? Não, hoje eu vou botar sal demais no arroz. Você vai... Também não. Citando o exemplo do arroz, claro que não acontece isso. Mas se acontecesse, você ia falar o quê? A pessoa não presta atenção no que faz. O que você está dizendo isso, quando a pessoa não presta atenção, você está dizendo o seguinte, ela não fez o melhor que podia fazer, porque não prestou atenção. No geral, quando nós, você e eu, quando nós ficamos atentos às situações, as coisas funcionam legal. As coisas vão fluir direitinho. Como eu disse, a gente planeja os 100%. Talvez saia 90, 80, 70, mas foi planejado. O que saiu, saiu bem feito. O restante, a gente depois dá prosseguimento. Porque, como eu disse, ninguém é perfeito. O que não pode já é nem planejar para fazer. Então não vai dar certo mesmo. Agora, quando há um planejamento, dificilmente dá errado. Porque foi planejado. Você pensou, você analisou. E aí você faz. Você rascunhou. E aí as coisas vão acontecer. Então, fazer o melhor é realizar, é fazer com excelência. Porque é assim, e interessante que a gente precisa parar para pensar que nós, você, eu, nós dentro de uma sociedade, nós temos as mesmas necessidades que o outro. Ou o outro tem as mesmas necessidades que nós. Se nós pensamos assim, eu tenho necessidade disso, mas e o outro? Da mesma forma que eles têm necessidade, eu também tenho. Da mesma forma que você tem, os outros também têm. Porque senão a gente perde a noção dos valores. E quando a gente perde a noção dos valores, a gente acaba complicando as coisas para o outro, mas para a gente também. Que a gente não vive bem dentro da sociedade. É interessante, mas é assim que funciona. E aí tem uma outra palavrinha que eu quero falar para você. Saudável. Vida saudável dentro de uma sociedade. Já falei sobre vida saudável, saúde, cuidado, mas eu quero falar da vida saudável nessa aula, bater dentro da vida saudável nos relacionamentos. Como é importante ter um relacionamento saudável dentro da sociedade onde moramos, e para isso não é preciso ser amigo da pessoa. É ter o hábito de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é uma coisa de cidadão, cidadania. De pessoas que não está preocupada com o outro, se ele vai responder ou não. E a gente fala, passei, dei bom dia. Não, se estou passando, dá bom dia mesmo que o outro não responda. Lembra do que eu falei? Cada um dá o que tem. Nós não podemos obrigar as pessoas a ser como nós somos. Você não pode obrigar outros a ser como você. Mas você pode ser e fazer a diferença. E quando, nesse caso que eu estou citando, de ser uma pessoa agradável, dar bom dia, dar boa tarde, dar boa noite, mesmo que a pessoa não responda, que é muito difícil quando a gente dá bom dia para a pessoa, geralmente ela responde, só se ela estiver distraída e não prestar atenção. Pode acontecer com qualquer um. Mas raro, ou raras são as vezes, se você der bom dia para alguém, alguém não vai
te responder. As pessoas respondem. Pessoa, você sair da sua casa, seu vizinho já está lá no portão e você levantar a cabeça, passar e sequer dar um sorriso para a pessoa, dar um bom dia para ela. Então, fazer o melhor está nas pequenas coisas. Dizem que os melhores perfumes estão nos frascos menores, recipiente menor. Então, é através das pequenas coisas que a gente vai mudando o ambiente. O nosso comportamento melhorado vai mudando o ambiente onde nós estamos inseridos. Às vezes a gente passa, a gente vê vizinhos que estão sentados no portão sempre de cabeça baixa, esse tipo, não estou querendo falar com ninguém mesmo. Pode acontecer? Pode, mas ele não pode proibir você de dar bom dia. Bom dia, e vai embora. Eu tenho o hábito de fazer isso. Mas até quando eu estou longe de casa que eu passo, e não é nem conheço, passo em frente a algum lugar que a pessoa está no portão, é bom dia, e vou andando. Porque é uma coisa que eu busquei desenvolver. Eu acho legal isso. Eu acho legal. Então, é fazer o melhor e dar bom dia, por incrível que pareça. É uma coisa simples, mas é um ato extremamente importante. Dar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é buscar uma forma de vida saudável, porque a gente vai desenvolvendo toda uma situação na gente mesmo. E a gente percebe que a gente vai melhorando. E ter a consciência, né, e acreditar que as coisas vão dar certo. Porque às vezes nós somos extremamente pessimistas. Tipo, não adianta. Porque as coisas não melhoram. Porque fulano não melhora. Porque não sei o que não melhora. Se desenvolvermos esse tipo de pensamento e sentimento, não vai melhorar mesmo. Não vai melhorar. Porque não é com essas atitudes que a gente melhora. É com as atitudes saudáveis que a gente melhora o outro. A forma de falar, o jeito de tratar, como nós nos comportamos, isso faz toda a diferença. Porque nós estamos dando o nosso melhor. Ou seja, acreditar que vai funcionar. Hoje o grande desafio nosso é fazermos da sociedade, quando digo sociedade, do local pelo menos onde nós moramos, onde convivemos, um lugar melhor. As pessoas hoje andam muito estressadas, muito atarefadas, qualquer coisa estressa, qualquer coisa vem uma resposta atravessada, ou seja, uma resposta dura, e que a gente até nem merece ouvir. Sim, no fundo a gente sabe quando a gente merece ouvir uma coisa mais dura ou não. Pode ser que existe sim, pessoas assim. Do nada elas estão dando resposta atravessada, mal-humoradas, olham de cara feia, mas e daí? E daí? Eu não posso, você não pode, nós não podemos nos mirar nesses exemplos negativos, nesses exemplos ruins. Eu preciso mirar em mim mesmo. Sabe por quê? Deus nunca fez nada de ruim. Deus sempre fez o melhor. Sempre. E Ele continua fazendo. Tem um texto bíblico que diz que os planos que Deus tem para nós são os melhores. Mas lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, gosto muito desse texto. Gênesis 3:1, desculpa. Nos orienta que... perdão aqui. Gênesis 1 mesmo. 27. Quando Deus termina de fazer toda a obra dele da criação, vai dizer que ele olhou e viu que tudo era muito bom. Gênesis 1, a partir do versículo 27, né, no finalzinho, na narrativa da criação, que diz assim, o 27, assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E diz, Deus os abençoou, Deus os abençoou, ou seja, Deus fez um negócio assim bacana
bacana para nós. E aí no 31, Gênesis 1:31 vai dizer: e Deus viu tudo o que havia feito, e eis que havia ficado muito bom. Deus nos fez muito bom. Deus nos fez para vivermos com qualidade. E Ele quer que nós façamos o melhor, independente para quem seja. Porque quando nós fazemos o melhor, o maior beneficiado somos nós mesmos. Quando você faz o melhor, o maior beneficiado é você mesmo. Então, busque fazer o melhor. Tchauzinho, valeu, até a próxima, se Deus quiser.